todos os irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje nós vamos falar sobre uma mulher que foi apanhada em adultério, que se encontra lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, uma passagem bastante conhecida, mas vamos, no nome de Jesus, aprender um pouquinho sobre essa palavra hoje. Mas antes, meus amados irmãos, eu peço a vocês, se inscrevam no canal, não é tão difícil, tá bem aqui embaixo, ó, logo abaixo do vídeo, tá escrito ali, se inscreva, inscrever-se, se inscreva no canal, ativa o sininho no nome de Jesus, porque toda vez que eu postar um vídeo, os irmãos vão ficar sabendo, vão ser avisados de que há um novo vídeo. E eu também peço, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque assim o YouTube entende que a palavra é importante, que essa mensagem é importante, e aí vai alcançar mais e mais vidas para a honra e glória do nosso Deus. Amados, eu convido vocês a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se, Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amados, nesta passagem eu imagino o quanto esta mulher ela estava assustada naquele momento. Ela foi pega em adultério. E aí provavelmente juntou uma multidão, talvez até gritando: adúltera, 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 e puxando ela pelos cabelos e carregando ela, e ela assustada, descabelada no meio de toda aquela situação. E aí pegam ela, eu imagino, e a lançam aos pés de Jesus. Lá estavam quem? No meio dessa multidão? Os fariseus. Porque os fariseus, eles queriam a todo momento encontrar um motivo para condenar Jesus.
porque eles não acreditavam que Jesus era e é o Messias. Então toda brecha que havia, toda brecha, eles queriam usar para poder condenar Jesus. Então eles aproveitam essa situação em que essa mulher é pega em adultério para tentar tirar da boca de Jesus algo que pudesse condená-lo também. Por que eu estou dizendo isso, meus amados? Por quê? Porque pela lei de Moisés, não era somente a mulher, essa mulher que teria que ser condenada, mas também o homem que estava com ela. Por quê? Por que eu digo isso? Porque essa mulher não estava sozinha, ninguém adultera sozinho ou sozinha. Havia um homem junto com ela. Mas eles fizeram questão de pegar somente a mulher. Eu não sei o que aconteceu com o homem. Provavelmente ele fugiu, não sei. Mas eu sei que, por misericórdia do Senhor, os fariseus queriam usar esse momento para também condenar Jesus. E aí eu fico maravilhada com a sabedoria do nosso Senhor Jesus. Eu fico maravilhada com a sabedoria. Por quê? O nosso Deus é um Deus que sonda a mente, sonda o coração. E com toda certeza, eu posso dizer aos irmãos, Jesus sondou o coração daqueles fariseus. E aí ele percebeu a intenção que havia neles em também condená-lo. Em também condená-lo à morte. Mas ainda não era o momento. Ainda não era o momento do nosso Senhor Jesus ir para a cruz. Ainda não era o momento. Então o nosso Senhor Jesus, ele usou de toda uma sabedoria. A sabedoria divina. A sabedoria do próprio Deus. Porque ele sabia que se ele dissesse, tenha clemência dessa mulher, tenha misericórdia dessa mulher, não a condene. Aí os fariseus, o que os fariseus iam fazer? Iam condenar Jesus e iriam dizer, ele é um falso profeta. Ele é um falso profeta. Ele está burlando as leis de Moisés. E aí Jesus não responde isso. Jesus não diz, tenha clemência da mulher. Mas Jesus também poderia dizer, condene essa mulher. Para poder ficar do lado da lei de Moisés, ele poderia dizer, condene essa mulher. Aí os fariseus também iriam pegar Jesus ali nessa resposta. Porque eles iriam falar, não, o Senhor não pode falar isso, porque quem tem o direito de condenar à morte neste momento são os romanos. Os romanos é que tem que fazer isso. E Jesus estaria também burlando a lei dos romanos. Mas aí o nosso Jesus, o que ele fala? Jesus não puxa nem para o lado da lei de Moisés e nem para o lado da lei dos romanos. Ele simplesmente fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí o que acontece? Toda aquela multidão que estava ali naquele momento, com pedras já posicionadas, para atingir aquela mulher. E eu imagino também o coraçãozinho daquela mulher ali pequenininho, sabe? Aguardando a hora da condenação. Todos aqueles homens, aquela multidão, eles olham para dentro de si mesmos e veem que eles também são pecadores, que eles erram, que todos os dias eles fazem coisas que são do desagrado do Deus de Israel.
E aí eu imagino, amados, as pedras caindo das mãos deles, e um por um, saindo, um por um se afastando e olhando para dentro de si mesmo. Eu não tenho condições de apedrejar essa mulher. E aí vira as costas e sai. E foi saindo um por um, um por um, um por um. E aí Jesus, que estava lá escrevendo na areia, escrevendo ali no chão, ele olha aquela mulher ali. Oh Deus, aquela mulher ali. Ela olha, e Jesus olha para ela e fala: mulher, cadê os teus acusadores? Aí ela olha para um lado, ela olha para o outro lado, e ela diz: ninguém, Senhor. Não tem ninguém, Senhor. Aí eu imagino o Senhor Jesus olhando para ela, sabe? Oh Deus, cacabaçuria, mandaraba, cantarabaçuria. Ei, eu imagino ele olhando para ela e falando assim: ninguém te condenou? E ela: não, Senhor. E ele diz: nem eu te condeno. Mas vai, que não peques mais. Oh Deus, como esse Deus é maravilhoso. Como esse Deus é maravilhoso. O único ali que poderia, condená-la naquele momento, por ser justo, perfeito, sem defeito algum, puro, sem pecado, foi o único que poderia condená-la e não a condenou. Ele simplesmente disse: vai e não peques mais. Esse Deus é maravilhoso. O que eu aprendo com essa passagem, meu irmão, minha irmã, amada do Senhor Jesus? Que nós somos salvos pela graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos alcançou. E é pela graça que nós somos salvos. Mas eu também quero te dizer, amado, amada do Senhor Jesus Cristo, não é porque nós somos salvos pela graça que nós podemos ficar pecando à torto e à direito. Não é. Nós devemos a todo custo, no nome de Jesus, procurarmos sermos pessoas melhores e não pecar contra Deus. Porque hoje nós temos um advogado diante do nosso Deus. Mas vai haver um dia em que este advogado se tornará juiz. E quando ele se tornar juiz, todos os nossos pecados estarão diante dele. Então eu peço, amado, amada, vamos procurar a cada dia não pecar contra o Senhor. Mas se por acaso acontecer, porque nós somos falhos, vá para o joelho. Reconheça onde errou. Mostre diante de Deus o que você tem feito de errado. E assim como Jesus disse para aquela mulher, não peques mais. Mas se volte para Ele. Reconheça onde errou. Não repita pecado atrás de pecado, mas procure mudar. Eu sei que sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Eu sei. E é por isso que nós devemos nos lançar diante de Deus, diante de Jesus,
e falar com Ele: Senhor, eu sou uma pecadora, eu errei nisso e nisso e nisso, Senhor, e sou carente da Tua ajuda, Senhor. Eu não quero mais pecar contra Ti. Eu não quero, Senhor, fazer o Teu Espírito Santo entristecer, mas me ajuda nisso. Mas irmãos e irmãs, não faça da graça de Deus, da graça que Deus lançou sobre a sua vida, um motivo para você continuar pecando e errando. Mas se conserte diante de Deus e permita que a cada dia Ele venha te transformar, que Ele venha te moldar, porque é isso que Ele quer. Ele quer as nossas vestes brancas diante dEle, mas é pela misericórdia dEle, e é você reconhecendo que necessita melhorar, que necessita do seu perdão. Quando você reconhecer isso, Ele vai vir e vai te limpar e vai te moldar, deixando você do jeitinho que Ele quer. Fique com esta palavra no nome de Jesus, e que o nosso Deus venha te abençoar a cada dia mais, e que a palavra dele venha te transformar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.